Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Vitor Villa novamente. Hoje, o videozinho de hoje é sobre inflação. Vamos tentar dar uma leitura aqui para vocês, por que a inflação está tão alta no Brasil ultimamente. Inflação medida pelo IPCA, terminado em novembro agora, no acumulado em 12 meses, acabou de bater 10,4%, 10,48%, que é a inflação mais alta aí desde 2003, mais ou menos, que a gente não vê uma inflação tão alta, né? Então vamos tentar falar por que a gente chegou nesse número e se a situação tende a melhorar ou não, né? É importante dizer duas coisas primeiro. Bom, a gente está com... o que é inflação, né? Inflação é um aumento persistente e generalizado de preço. Então, não é um item, não é alguns itens que sobem que pode ser considerado inflação, não. Inflação é um aumento generalizado e persistente de preços. Mais de 70% dos subitens lá do IPCA, em novembro, aumentou, teve algum tipo de aumento. Então, quer dizer, está consolidada essa inflação alta no país. Segunda coisa, que a gente está com uma inflação alta e a gente está com uma economia em recessão, quase indo para uma depressão. Ou seja, a gente está numa estagflação, que é a combinação de inflação com estagnação da economia, do nível de atividade, que é o pior dos mundos, né? E, bom, por que a gente está com uma inflação tão alta, né? No vídeo anterior eu expliquei porque a gente está em crise. Quem quiser dar uma olhada lá, é só acessar o vídeo anterior, o comentário de conjuntura anterior. Por que a gente está com uma inflação tão alta combinada com essa recessão? Basicamente como é que a gente explica isso, né? Como é que a gente explica a trajetória da inflação ao longo do tempo? Basicamente pela condução da política econômica, em particular da política monetária. Lá em agosto de 2011, o Banco Central ele mudou a condução da política monetária, alegando ventos deflacionários vindos do exterior. Ele reduziu a taxa de juros básica da economia, a Selic, né? Ele reduziu em termos reais para menos de 2%, ficou ali 1,2, 1,3 em alguns meses. E essa taxa real, ela ficou bem abaixo daquela taxa neutra, né? Aquela taxa que a gente considera que não gera pressão inflacionária. Ao fazer isso, as expectativas de inflação, que são um componente bem importante para explicar a trajetória da taxa de crescimento do nível de preço ao longo do tempo, ao fazer isso, as expectativas elas desancoraram, né? E além de desancorarem, você ainda teve alguns problemas lá, que a gente vinha tendo problemas de pressão, né, inflacionária, principalmente na parte de serviços, e isso causou um avanço muito forte do índice de preços. Se você pegar o IPCA no acumulado em 12 meses, você vai ver uma tendência positiva desde 2011. Ou seja, a gente tem convivido nos últimos anos com uma tendência crescente da taxa de inflação. Esse ano em particular, a gente teve um aumento da inclinação dessa tendência. Por quê? Porque lá em 2013, mais ou menos, o governo ele reduziu, na verdade, o preço da energia elétrica. Combinado a isso, depois também teve, ao longo desse período aí, a gasolina também foi mantida congelada, né? Foi mantida controlada e posteriormente exposto às manifestações lá, os preços de transporte também se mantiveram artificialmente congelados ou reduzidos. E o que a gente tem visto esse ano é meio que uma liberalização desses preços que são considerados administrados. Eles têm um peso mais ou menos de 23% no IPCA. Então, dada essa tendência crescente que a gente já vinha vendo na inflação, adicionou-se a isso esse choque de preços administrados, em particular da energia elétrica, que já aumentou mais de 50% aí nos últimos 12 meses. É por isso que a gente está tendo uma inflação de 2 dígitos, agora em novembro, de 10,48%. Então, erros de política econômica, né, se somaram a um controle artificial de preços. O que o governo fez, na verdade, ele tentou expandir a economia, né, com uma política econômica bastante expansionista,
tanto a monetária quanto a fiscal, e achou que controlando alguns preços, combustíveis e energia elétrica principalmente, ele poderia arrefecer a tendência crescente de inflação, coisa que a gente só viu no Brasil na década de 80. Desde do início lá do Plano Real, parece que a gente achou pelo menos que a gente não ia ver mais isso. E a gente voltou a ver nos últimos anos uma tentativa de controlar a inflação de forma direta, via controle de preços. Que tem uma escola aí de pensamento que prega isso. Bom, parece que é a escola que a presidente segue, né? E aí não deu certo. Ao ignorar a moderna teoria econômica, o governo gerou essa inflação de 10,4% que a gente está vendo atualmente. Ou seja, só respondendo, por que a inflação está alta no Brasil? Por uma condução equivocada da política econômica combinada com controle direto de preços que agora estão sendo repassados para o consumidor. É basicamente por isso que a inflação está alta. Combinado isso, claro, com uma recessão, e as causas dessa recessão eu expliquei no vídeo anterior. Aí você pode me perguntar, e aí, Vitor, como é que fica por os próximos anos? Bom, a gente não vê um arrefecimento da inflação, pelo menos em 2016. Talvez só em 2017, se não acontecer nenhum evento extraordinário ainda. Por quê? Porque o Banco Central, basicamente, ele está tentando subir juros agora, meio que agora que o leite já foi derramado, ele está tentando colocar o leite de volta no pires, o que é muito difícil, né? Você não tem mais credibilidade para fazer isso, então é difícil, a não ser que o Banco Central volte a subir juros na próxima reunião, em janeiro, e continue uma tendência, dê um choque de juros na economia. É muito difícil a gente ver uma convergência da inflação para a meta nos próximos anos. Talvez em 2017, mas em 2016 me parece que a gente vai ter outro ano de inflação elevada e possivelmente acima do limite superior da meta. A gente não vê inflação na meta no Brasil desde 2010, desde meados de 2010. A meta, só para vocês lembrarem, porque a gente não alcança há tanto tempo, ela é de 4,5%, que já é uma meta bastante elevada se comparada com outros países de mesma renda. Então, quer dizer, a gente tem convivido com uma inflação sistematicamente elevada no Brasil nos últimos anos por conta de uma condução equivocada da política econômica, em particular da política monetária, que está sob responsabilidade do Banco Central. É por isso que a gente tem uma inflação tão alta no Brasil e em 2016 ela deve continuar alta, combinado com uma recessão da economia. Ou seja, a gente vive o pior dos mundos, é uma estagflação. Ok? Bom, espero não ter estragado o domingo de vocês. E fica até a próxima, pessoal, aí. Espero que eu tenha tentado, pelo menos, que eu tenha diagnosticado aí para vocês por que a inflação está tão alta no Brasil. Ok? Um abraço e até a próxima.